Então a gente, de certa forma, hoje vai trabalhar na última parte aqui no que diz respeito à redenção. Existe muito mais ainda para ser visto, para ser estudado, para ser analisado, mas aí na nossa limitação nós vamos caminhar aí dentro, né, disso aqui apenas. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia em João, capítulo 19, a partir do versículo 31. João capítulo 19, a partir do versículo 31. Então a nossa jornada se iniciou no Getsêmani, onde nós aprendemos que ali, né, Cristo toma o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação. Depois de ser preso no Getsêmani, ele é levado para o Sinédrio, ali é interrogado e fala com todas as letras que ele é o Filho do Homem, né, fazendo alusão a uma profecia de Daniel. Ali nós entendemos a realidade da adoção. Depois nós fomos para a história de Barrabás e aí aprendemos um pouco sobre reconciliação, sobre substituição. Aí fomos para Herodes, aprendemos sobre reconciliação. E aí hoje nós vamos analisar um pouco aquilo que de certa forma está no coração de Jesus, né? O desejo de redimir, o desejo de ser o Redentor, ok? Diz assim, João capítulo 19, versículo 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, eles não quebraram a sua perna. Okay? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então todo o sofrimento físico e emocional de Jesus, ele acaba nesse momento aqui, ok? Só que antes disso houve, de certa maneira, um sofrimento intenso, né? Jesus, já crucificado, ele começa a suportar ainda muitas ofensas. E aí, vamos tentar reconstruir um pouco aqui os momentos finais de Jesus. Então Jesus, ele foi ali sentenciado por Pilatos, né? A iniciativa de Pilatos em contrastar Jesus com Barrabás não deu certo. Jesus foi condenado, ok? Então ele leva uma quarentena de açoites, eram na verdade 39 açoites, né? Porque na empolgação dos algozes ali, dos torturadores, poderia acontecer de o condenado levar 41, isso seria uma injustiça. Olha só o pensamento. Então, para que não cometesse uma injustiça, dando 41 açoites no condenado, então a pena era aplicada com 39, porque enquanto um batia, o outro descansava. Enquanto um batia, o outro descansava. E aquilo, depois do 10º, querido, o negócio ficava bem intenso. Então, para que não houvesse injustiça, eram 39 açoites, ok? Então, depois de ser açoitado, ele é levado pelos soldados, ele é escarnecido por esses soldados, ele recebe desses soldados uma coroa de espinhos, e é interessante estudar ali, conhecer um pouco mais da coroa de espinhos, eram espinhos mais ou menos desse tamanho, assim. Não é aquele espinho da espinheira santa que a avó fazia para nós, cara, eram espinhos assim, cabulosos. Então, uma coroa tecida, não tinha nada a ver com a coroa do Henrique Cristo, né, que era fofinha, né, era um negócio real, extremamente complicado. Então, ele recebe essa coroa de espinhos, ele levou uma quarentena de açoites, ele passou praticamente uma noite sendo debaixo de pressão psicológica, apanhando, leva uma quarentena de açoites, é escarnecido pelos soldados, né, mais um abalo psicológico, ele está debilitado, ele está de certa forma cansado, com fome, e ainda ele tem que carregar parte da sua cruz, né? E aí, carregando parte da sua cruz, né, os soldados veem que Jesus não vai ter condição de levar, e é parte mesmo, tá? Aquela imagenzinha da cruz inteira não era daquele jeito, né? Ele carregava só a parte de cima, né? A outra parte já se encontrava no lugar onde a execução aconteceria. Aí no caminho eles encontram um homem sirineu chamado Simão, né? E aí esse sirineu chamado Simão, ele ajuda Jesus a carregar aí esse pedaço de cruz.
Chegando ali no Gólgota, Jesus então é crucificado, né? Com certeza ele fica mais de 3 horas pregado na cruz, ainda vivo, com consciência. Ele está analisando, enxergando e percebendo tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque ele se recusa a tomar o vinho com o fel. Então, o que era o fel? O fel era uma espécie de... era como um negócio que atordoava o cara. Então, o fel era algo que, de certa forma, amortecia os sentidos. Era a mesma coisa que o cara fumasse alguma coisa ali, que, de certa forma, lhe tirasse a consciência, lhe tirasse os sentidos, e fazia com que o condenado pudesse enfrentar, não sem dor, mas anestesiado, amortecido, sem consciência em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, Jesus se recusa a beber esse vinho com fel. Ele está consciente, ele está de certa forma sem nada que o anestesie naquele momento e naquele instante. Então ele está ainda ouvindo as blasfêmias, porque crucificado, né, nós vemos os relatos dos evangelhos e tudo aquilo que acontece ao entorno, ao redor da cruz, ok? Ele está sendo desprezado por todos aqueles que estão ao seu redor, ok? O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 45, vai dizer então que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Então, aqui nós vemos a indicação, foi a partir desse horário que Jesus então foi crucificado. Então foi mais ou menos lá perto do meio-dia. Então desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, e esse aqui com certeza foi o tempo em que Jesus esteve crucificado e consciente de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. É interessante que Mateus diz que desde a hora sexta até a hora nona, ou desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Ou seja, a ideia é como se a cruz colocasse em evidência os bastidores da humanidade. É como se a cruz trouxesse à tona aquilo que verdadeiramente estava acontecendo ao seu redor. Qual era, digamos assim, o tempo em que Jesus vivia? Era um tempo de muitas conquistas, era um tempo de muita glória, era um tempo de muito trabalho, seja ele filosófico, seja ele cultural, seja ele religioso, as questões dos avanços, né, da helenização, do Império Romano. Ou seja, era um tempo que aparentemente eram tempos de glória. Só que o que a cruz traz para nós é aquilo que realmente está em jogo nesse tempo. E não são tempos de glória. A cruz está evidenciando os bastidores da humanidade. E aparentemente havia luz. Só que na verdade o que existia ali eram trevas. Havia trevas porque a ignorância do povo ainda estava operando. Então o que nós podemos ver? Que toda, de certa forma, a declaração de um povo que é ignorante pode apenas gerar uma coisa, o quê? Trevas. Então o que é ignorância? Ignorância é sinônimo de trevas. Então quanto mais o povo for ignorante, mais em trevas ele vai viver. E é como se fosse a cruz, então, aquilo que está revelando toda a ignorância desse povo. E é interessante que é justamente dentro desse contexto, onde a cruz revela a ignorância do povo, que Jesus levanta uma intercessão. Que Jesus começa a orar por algo. E é interessante que Lucas 23:34 vai dizer que a intercessão de Jesus se resume nessas palavras. Ele diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E enquanto ele está levantando essa intercessão, enquanto ele está orando por essas pessoas, eles estão repartindo as suas vestes, eles estão lançando sortes para ver quem vai ficar com a túnica, porque você sabe que a túnica de uma peça só, não valia a pena rasgar essa túnica, não valia a pena dividir essa túnica, então vamos tirar sorte para ver quem vai levar para casa aí esse grande prêmio. Então, com todo esse contexto, Jesus está levantando uma intercessão. Jesus está orando por aqueles que estão ao seu redor, e eu acredito que essa intercessão cobre até nós nos dias de hoje. Né? Então o trabalho de Jesus hoje ao lado do Pai, que de certa forma de ser o nosso advogado, de ser o nosso intercessor, ele começa bem antes de Jesus se posicionar num lugar de autoridade nas regiões celestiais. Ele começa onde? Ele começa crucificado. Então a gente poderia pegar diversas questões que estão relacionadas aos intercessores. Né? Então o lugar do intercessor não é um monte. O lugar de um intercessor é a cruz. Porque é na cruz que uma verdadeira e genuína intercessão vai brotar. Uma intercessão que não está, de certa forma, vinculada a algo que quero, que desejo, mas uma intercessão que está vinculada àquilo que o Pai quer e deseja.
Porque qual é a intenção de Jesus em levantar essa intercessão? É pedir para que o Pai perdoe aqueles que não sabem o que eles estão fazendo. Então a intercessão de Jesus, ela está cobrindo a nossa ignorância. Aí eu particularmente acredito que 17:30 só pode ser uma verdade para nós o fato de um dia Jesus ter orado e ter intercedido ao nosso respeito. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Por que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Porque um dia Jesus, na cruz, levantou a sua voz e intercedeu por cada um de nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm discernimento. Eles são como o povo de Nínive, que não consegue discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Então nós podemos experimentar Atos 17:30, o fato de Deus não levar em conta tempos de ignorância, porque Jesus intercedeu por nós, e essa intercessão está cobrindo a nossa ignorância. O texto diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O texto é autoexplicativo, Por que ele não está levando em conta? Isso está relacionado àquilo que Jesus fez. Ele deu todo o crédito, toda a autoridade a Jesus. E ele confirmou isso, fazendo o quê? Ressuscitando Cristo dentre os mortos. Ok? Aí, Mateus 27:46 vai mostrar para nós que por volta da hora nona, Então se lembre lá de Mateus, porque desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra, ok? Nesse período de trevas entre a terra, Jesus levanta a sua intercessão. Ele ora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por volta da hora nona, Jesus então clama em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então aqui Jesus, ele estava sofrendo com a separação. Ou seja, a comunhão que desde a eternidade nunca tinha sido quebrada, agora ela encontra-se fragmentada. Pelo fato de Jesus estar levando os nossos pecados, ele está experimentando o que é estar separado do seu Pai. É interessante também que aquilo que se segue quando Jesus cita esse salmo. Antigamente a Bíblia não tinha capítulos e versículos, então para um rabino se referir a um texto, ele citava as primeiras palavras desse texto. Então, quando ele citava as primeiras palavras desse texto, todo mundo automaticamente... Era como dizer: abram suas Bíblias em Salmos 22, capítulo 22, versículo 1. Então, citar o começo do salmo, de certa forma, era levar todos aqueles que estavam ao seu redor em direção àquele texto. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está nos levando em direção a esse texto. Jesus está nos levando em direção a esse salmo. O salmo começa falando a respeito desse abandono, mas também ele conta toda a glória do Messias em relação a tudo aquilo que ele faz. Ok? Então esse é um brado de desespero. Tem um livro muito interessante que são os 7 brados de Jesus na cruz. Está de graça na internet pelo monergismo.com. Então é bom baixar, porque aí vai trabalhar aí de uma forma muito mais profunda e ampla todas essas realidades. Ele ainda fala sobre o tenho sede, fala sobre esse e algumas outras questões. Então alguns dos que estavam ali ouvindo isso, ouvindo ele citar esse salmo, diziam que ele estava chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Agora, que clamor é esse? Esse clamor está lá em João 19:30. O que Jesus disse quando entrega o seu espírito? Isso aí, está consumado. Quando, pois, João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, está vendo aqui o contexto, O que ele faz? Um corre, coloca uma esponja embebeda no vinagre, põe na ponta do caniço e dá para ele beber, certo? Isso é Mateus, capítulo 27, versículo 48. Agora, João, capítulo 19, versículo 30, vai mostrar com que grande voz, o que Jesus clamou em grande voz.
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, quando aquele cara embebedou a esponja e colocou num caniço e alcançou lá na altura da cruz, Jesus toma aquele vinagre, ele clama, ele grita, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Em outras palavras, a obra perfeita da cruz estava pronta. Tudo aquilo que estava proposto ao Filho pelo Pai foi concluído com sucesso. E qual é a maior prova disso nesse exato momento? Nós sabemos que a maior prova disso é a ressurreição. Mas a ressurreição acontece quando? Daqui a 3 dias. Mas há um evento que de certa forma acontece quase que simultaneamente com o fato de Jesus ter gritado, está consumado, e ter rendido o seu espírito. O véu do templo se rasga, né, demonstrando para nós, né, o fato de que podemos adentrar em uma nova realidade através daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então esse grito, está consumado, ele é a palavra de triunfo da cruz. É a palavra de vitória da cruz. Então é interessante notar que os tipos sacrificiais, eles foram consumados. As profecias a respeito dos seus sofrimentos, elas foram cumpridas. A obra dada a Jesus pelo Pai foi perfeitamente realizada. Um fundamento certo foi posto, no qual um Deus justo pode agora perdoar o mais vil transgressor. Então olha só que lindo, irmãos. O que Cristo está fazendo aqui? Cristo, ele realiza tudo aquilo que é necessário para que o Espírito Santo viesse e operasse no coração do seu povo, convencendo o seu povo das suas rebeliões, destruindo a inimizade que existia contra Deus e produzindo nesse povo um coração amoroso e obediente. Aí nesse livro, Os 7 Brados de Jesus na Cruz, o A.W. Pink, ele nos diz algo interessante. Ele diz para nós assim que o está consumado não foi um grito de desespero de um mártir desamparado. Olha só, porque a gente acha que acabou. Não, mas o está consumado não é um grito de desespero de um mártir que está desamparado, porque ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Mas entenda que o estar consumado não é um grito de desespero de um mártir desamparado. O estar consumado não foi uma expressão de satisfação pelo término dos seus sofrimentos. Até que enfim acabou, então Jesus grita está consumado porque ele está satisfeito porque tudo chegou ao fim. O estar consumado também não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Não. Antes foi a declaração da parte do Divino Redentor, de que tudo pelo qual ele viera do céu à terra para fazer, estava agora feito. Que tudo que era necessário para revelar o completo caráter de Deus, agora se tinha concluído. Que tudo que era requerido pela lei, antes que os pecadores pudessem ser salvos, tinha sido agora realizado. Que o preço da nossa escravidão foi pago para a nossa redenção. Então é isso que significa o estar consumado. Por isso o estar consumado é o brado de vitória da cruz. É o brado de vitória da cruz. Nós dizemos estar consumado, em grego é uma palavra só. Os gregos, em sua questão de retórica e de a retórica, a eloquência e assim por diante, para eles, quanto menos você falasse e quanto mais você transmitisse, aí sim você era um bom orador, entendeu? Tipo, se você conseguisse sintetizar aquilo que você quer dizer numa simples frase ou numa simples palavra, cara, você era tido como um ótimo orador. Então o que Jesus está fazendo? Ele está sintetizando toda a obra da cruz em uma só palavra. Ele está dizendo que está pronto, está acabado, está consumado. Que tudo aquilo que um dia havia sido predito encontra então esse lugar de cumprimento e agora nós podemos desfrutar de uma nova realidade. Aí Mateus 27:51 vai dizer que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então o sinal mais fantástico que acontece nesse exato momento, aí adiante nós veremos a ressurreição, mas nesse momento é o fato de o véu se rasgar, As trevas de certa forma estão se dissipando e o véu se rasga, afirmando que agora nada mais pode nos separar, afirmando que agora não
mais nada que de certa forma esteja como um obstáculo ou barreira entre nós e o nosso Deus. E agora é interessante pensar, irmãos, algo aqui, porque a ideia não é simplesmente livre acesso. Porque tem gente que acha, o véu se rasgou, nós temos livre acesso. A ideia não é de livre acesso, ok? E por que não é de livre acesso? É porque para entrarmos nós precisamos de Jesus. Não tem como entrar sem Jesus. Ok? Não tem como entrar sem o Cristo. Então não é livre. Então agora se rasgou, eu entro de qualquer jeito, de qualquer maneira, do jeito que eu quiser. Não. Não é assim. Ok? Então tudo aquilo que é cerimonial se cumpre em Jesus. Ok? Mas há todo um princípio que precisa ser, né? O sacerdote entrava de qualquer jeito. Não, mano. Nós temos que entrar, cara, utilizando aquilo Jesus nos deu. Nós temos que entrar debaixo de toda essa realidade que Jesus prepara para nós. Então a ideia não é simplesmente livre acesso. Quando eu me refiro ao livre acesso, eu estou falando dessa falta de temor ao entrar na presença de Deus. Eu me refiro à falta de cuidado, esse desleixo, né, que é muito comum e notório nos nossos dias. Nós temos aí um povo que de certa forma não se preocupa muito em como vai se apresentar diante do Senhor. E nós sabemos que temos que nos apresentar debaixo daquilo que Jesus fez, ou seja, nós temos que acessar esse lugar com o sangue de Jesus. Okay? Então a ideia não é simplesmente livre acesso, porque para entrarmos nós precisamos de Jesus. A ideia é que não existe mais barreiras, porque Cristo levou todas elas. Okay? Então o 52, Mateus 27, 52 vai dizer que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então olha só todas as conclusões que estão em torno da realidade da cruz. Eu tenho certeza que é isso que nós queremos com as pessoas que estão ao nosso redor. Que elas possam se deparar e realmente reconhecer que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Então, depois de todos esses sinais, a conclusão que essas pessoas têm é que Jesus é o Filho de Deus. E aí então, depois da sua morte, quando Jesus já faz tudo o que faz, toda essa cena aí que nós reconstruímos aqui agora acontece. Depois da sua morte, um soldado lhe transpassa uma lança, e essa lança perfura o seu coração. E o que nós vemos sair ali é o quê? O que nós vemos sair é sangue e água. Ok? E aí vamos voltar para o nosso texto, João capítulo 19, versículo 31. Então nós reconstruímos o final para, de certa forma, entendermos algumas coisas aqui nessa passagem. Então os judeus, para que no sábado não ficassem corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram ao Pilatos para que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Só que o que acontece? Vem um dos soldados e lhe abre o lado com uma lança, e logo sai sangue e água. Aquele que viu isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiais. Agora é interessante, como eu expliquei para vocês, nós estamos aí há vários dias pregando o evangelho para um determinado grupo de pessoas. E agora surge uma pergunta interessante. Será que nesses dias, ou por toda a sua vida, quando você fala por toda a sua vida, você não lembra do escudo do Voz da Verdade? Por toda a minha vida. Aí vai. Então nunca passou por toda a sua vida, nunca passou por você o desejo de saber o que há no coração de Jesus? Será que durante todo esse tempo aqui que nós passamos, será que você não foi despertado por essa realidade? E aí essa passagem então se transforma numa resposta clara e precisa. Num dos momentos mais importantes da vida de Jesus, o que nós encontramos em seu coração é sangue e água. Há sangue e água no coração de Jesus. Agora é interessante que o sangue na Escritura tem uma representação. O sangue representa a nossa redenção. E a água vai representar para nós a realidade da nossa transformação.
Então havia um desejo claro aí no coração de Jesus. Havia um propósito claro de liberar sobre a humanidade perdão e reconciliação, justificação e santificação, redenção e transformação. Então aquilo que explode do coração de Jesus começa a falar muito conosco. Começa a revelar intentos, desejos, intenções, propósitos de Deus, né? Quando nós olhamos para a realidade do sangue, Efésios 1:6 vai dizer assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios está dizendo para nós que a redenção ela está liberada no sangue de Jesus. Que o sangue, de certa forma, representa para nós toda a realidade redentora, redentiva de Deus. E é interessante que Jesus foi capaz de derramar todo o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos obter a realidade da nossa redenção. Então, para que a redenção se transformasse para nós em algo plausível, palpável, que pudesse ser experimentado, o Cristo naquela cruz, ele entrega a sua vida, ele derrama todo o seu sangue, para que isso pudesse se transformar numa realidade para nós, né? 1 Pedro 1,17 também vai trazer algo interessante para nós. Diz assim que se invocamos como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portem-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então olha só que coisa preciosa, maravilhosa. O nosso resgate, ele se deu através do sangue. E é interessante que resgate e redenção, ele vai ter a mesma conotação. Resgate e redenção significa a libertação de um cativeiro. Então tudo aquilo que nós estávamos estudando agora tinha uma ênfase. E a ênfase daquilo que nós estávamos estudando até agora estava relacionada à expiação. A Jesus como um sacrifício que sofre a ira de Deus em nosso lugar, para que Deus se tornasse alguém propício a nós. Só que a redenção, é interessante que a redenção tem outra conotação. As imagens agora elas começam a mudar, o cenário agora começa a mudar. Então nós saímos do santuário, que é o lugar onde se expia, que é o lugar onde se faz um sacrifício de propiciação. Nós saímos desse cenário do santuário e agora nós estamos indo para um mercado. Nós estamos literalmente indo para um mercado de escravos. Quando nós falamos de redenção, nós estamos literalmente indo para um mercado de escravos. Então nós saímos do santuário, vamos para o mercado de escravos. Nós saímos do reino cerimonial e entramos numa realidade mais mercantil, né? Nós estamos entrando num comércio. Ok? Nós saímos dos rituais religiosos e nós começamos a entrar agora nas transações comerciais. Então, essa é a conotação que tem redenção. Então, no sentido mais básico da palavra, redimir é comprar de volta, quer como uma transação comercial ou quer como um resgate. Né? E aí nós podemos estudar o Antigo Testamento, né? E ver toda a realidade que existe ali que diz respeito a resgates. Né? O primogênito tinha que ser resgatado. Se o boi chifrasse um cara, ele tinha que ser resgatado. Né? Se um irmão fosse vendido, ele poderia ser resgatado. Ou seja, existem vários simbolismos dentro dessa realidade. Né? Próprio Israel, quando é mandado para o exílio, e o próprio Senhor o resgata. Então é bem interessante olhar para toda essa realidade. Ou seja, no sentido bem básico, redimir seria comprar de volta em uma transação comercial ou dentro da realidade de um resgate. Então, inevitavelmente, a ênfase dessa imagem redentora, ela vai se encontrar com o nosso estado deplorável. Nós estávamos literalmente em um cativeiro, precisando de resgate. Porra, gostei desses crentes. Você viu? Eles celebraram a palavra. Isaías 60 diz que nós temos que
abrir a porta, né, da prisão aos presos. É literalmente isso. É como se o Messias, na cruz, abrisse a porta e falasse: galera, vocês estão livres. Vocês estão livres desse cativeiro no qual vocês estão vivendo. Vocês estão livres dessa vida que estava sujeita e submissa ao pecado. O pecado não é mais senhor, não tem mais poder sobre vós, porque agora vocês não estão debaixo da lei. Romanos 6,14 diz que nós estamos debaixo da graça. Essa é a realidade. Nós estávamos em um cativeiro precisando de resgate. As palavras redimir e redenção, elas partiram de uma raiz comum. No grego, a palavra litro, que significa um resgate ou um preço da soltura. E é interessante que no contexto ali grego, esse era um termo técnico para compra de um escravo. Então, as palavras que nós usamos para redimir e redenção, naquela época, elas vêm de uma raiz que era um termo técnico para o cara que lidava com escravos. Para o cara que comprava, vendia, para o cara que negociava, para o cara que estava dentro desse mercado onde eles compravam escravos. Então esse grupo de palavras se refere a um processo que envolve a liberação através de um pagamento de um preço de resgate, que na maioria das vezes era bem alto. Porque é aquele negócio, né, cara? A gente estava viajando, quebrou o carro no meio da viagem. Aí se você chega para o mecânico e fala: cara, eu estou viajando, preciso ainda... Nós estávamos em Ponta Grossa. De Ponta Grossa precisava ir para Maringá. Aí você chega pro mecânico dizendo: cara, eu tô morto, eu preciso daqui de Ponta Grossa ir para Maringá, nós estamos em Penha. O cara vai olhar: opa, essa é uma oportunidade. Ou seja, se você vai redimir ou resgatar e o cara já sabe que você precisa fazer isso, querido, que preço ele vai pôr nisso? Na maioria das vezes, esse preço de resgate ele era bem custoso. Ele era um preço extremamente alto. Tem um amigo aí que diz que nós não temos liberdade alguma de diluir o significado da redenção numa liberação, apenas numa liberação vaga ou até mesmo barata. Então, quantas vezes nós pegamos aquilo que Cristo está fazendo por nós e nós não conseguimos discernir, entender e simplesmente achamos que isso é uma simples libertação. Uma simples liberação. É uma liberação vaga. É uma liberação barata. É algo que não tem muito valor, muito preço. É algo que, já era. Nem foi tudo isso, nem foi tudo aquilo. Só que nós não temos esse direito. Nós não temos essa liberdade. Nós precisamos entender que um alto preço foi pago por Cristo Jesus naquela cruz, para que Ele pudesse nos resgatar, para que Ele pudesse nos redimir, para que Ele pudesse nos comprar novamente e nos levar de novo ao nosso Pai. Marcos 10:45 traz isso nas palavras de Jesus. Jesus dizendo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a linguagem figurada da redenção demonstra que nós somos conservados em cativeiro. E nós vamos sair desse cativeiro somente mediante o pagamento de um resgate. Apenas o pagamento de um resgate pode nos libertar. E o resgate é nada menos do que a própria vida do Messias. Esse é o resgate. Nada menos do que a própria vida do Messias. Nada menos do que a própria vida de Jesus. Agora é interessante, 2 Pedro 2,1 vai mostrar para nós algo que precisamos ficar atentos. Porque ele diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, se referindo a Israel, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ele está dizendo que no centro da igreja, se levantarão falsos mestres. E o que esses falsos mestres farão? Eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E qual é o objetivo deles? Até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Então existe uma ênfase importantíssima quando nós analisamos o fato de que fomos resgatados por um soberano Senhor. Ou seja, não é simplesmente somente o preço pago por um resgate, mas aquele que se dá em oferta para pagar o preço por nosso resgate é o soberano Senhor. Ou seja, essa é a pessoa do nosso Redentor. Não é só um preço pago, mas é quem paga esse preço. Isso faz toda a diferença. Cristo se posiciona nesse lugar, o soberano Senhor nos resgata. E é interessante que, sendo Ele um soberano Senhor que nos resgata, Ele possui então direitos de posse sobre a sua compra. Então isso é importantíssimo, cara. Nos dias de hoje, isso é importantíssimo. É a razão para tudo. É a razão de ter pagado um preço. Eu comprei, é meu, agora eu vou usar. Eu comprei, é meu, agora eu faço o que eu quiser. Eu comprei, é meu, agora eu sou seu dono. Eu comprei, é meu, e você é meu escravo. E acabou. É assim que é. E não adianta chiar, bater perna, reclamar, porque no Evangelho, em primeira instância, se deparamos com um Salvador. Mas, querido, depois nós nos encontramos com um Senhor. E qual é a concepção de Senhor no Novo Testamento? Não é que nós temos hoje um tratamento que deriva da educação. Sim, Senhor. Paz do Senhor. Não, não. A concepção do Senhor é a de dono. O Senhor é o dono. O Senhor é o que manda. O Senhor é o que diz e a gente obedece. Essa é a concepção de Senhor no Novo Testamento. Ele é dono. A Ele pertence todas as coisas. E já era. Então nós precisamos entender que esse soberano Senhor que nos resgata, Ele possui sobre nós direitos de posse sobre a sua compra. Ele possui sobre nós direitos de posse sobre as nossas vidas. E aí faz sentido o grande hino que é cantado nos céus em Apocalipse capítulo 5. Quantas vezes a gente canta isso aqui, né? Mas sem nenhum tipo de submissão a esse senhorio do Cristo. Nós cantamos e dizemos: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o que Jesus fez com o seu sangue? Sangue é moeda, né? Sangue é a moeda. Sangue é a moeda. E é a moeda real do reino, é o sangue. Então, com o seu sangue, ele comprou homens de toda tribo, raça, língua e nação. Então, qual é a coisa mais preciosa que nós conseguimos enxergar nessa realidade redentora que é em Cristo? É que essa redenção nos prepara para a próxima realidade do Evangelho. E qual é a próxima realidade do Evangelho? Já não é mais um Cristo crucificado. É um Cristo ressurreto. O Cristo crucificado nos proporciona o quê? Redenção. Agora o Cristo ressurreto demanda o quê? Senhorio. Então, aquilo que nós estamos estudando, está vendo as conexões? A ideia progressiva disso? Aquilo que a gente está estudando vai nos levar para uma próxima realidade que diz respeito ao Evangelho, que é o senhorio do Cristo ressurreto. Jesus, ele nos compra e nós nos tornamos sua propriedade. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono. Então agora ele diz o que precisamos fazer, ele diz para onde devemos ir, ele diz quais são as coisas que nós temos que investir. Por quê? Porque ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso dono. Então, quando sai sangue ali do coração de Jesus, nós podemos aplicar toda essa realidade aí que nós estudamos até o presente momento. Só que o interessante é que não sai apenas sangue. O que sai também do coração de Jesus ali? Água. Efésios capítulo 5, versículo 25, vai trazer para nós, esse texto vai trazer para nós um pouco a respeito do que é essa água, e do que a água simboliza e representa para nós na Escritura. Efésios 5, 25 diz: maridos, amem vossas mulheres. É isso que diz? Não, não dá para ter mulheres. Né? Marido, ame vossas mulheres. Não. É só marido, ame a vossa
Mulher, não está no plural o texto. Tá? O que está no plural é os maridos, não as mulheres, tá bom? Então nunca coloque as mulheres no plural nesse texto, porque você vai ter um problema quando você chegar em casa, tá? Então, maridos, amai vossa mulher. Aleluia, né? E eu acho louco quem quer ter duas mulheres, bicho. Já é meio difícil, né? Cuidar de uma. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então perceba que tudo que nós estamos vendo na Escritura, tudo vai ter um pé naquilo que Cristo fez. Tudo depende disso, dessa redenção. Tudo depende disso, desse sacrifício na cruz. Vamos falar da igreja, depende-se do sacrifício. Vamos falar do reino, depende-se do sacrifício. Vamos falar do que seja, depende do sacrifício, ok? Então, ele se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então sai o quê? Sai água. E Efésios está dizendo para nós que essa lavagem de água se dá pelo quê? Pela palavra. Então nós podemos entender que o quê? Que a água está sendo ali conectada com a realidade do quê? Da palavra. Então a água, de certa maneira, ela tem uma representatividade, que é o quê? A própria palavra. Então ele está dizendo para nós que a ideia é que ele a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a ideia é de que o sangue nos limpa para a justificação. Agora a água nos limpa para a santificação. O objetivo da água, que é claramente demonstrado nas Escrituras, é nos lavar para que possamos ser apresentados santos, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. O objetivo dessa água ou dessa lavagem pela palavra é levantar uma igreja nesses últimos dias que seja gloriosa. Como é que nós vamos levantar uma igreja gloriosa, irmãos? Não é com estratégias humanas, não é com entretenimento humano, não é com eventos humanos, é através da palavra. Se não tem a palavra, queridos, não vai existir uma igreja que seja gloriosa. Porque o que está lavando a igreja é o quê? É a palavra. Não tem como lavar um homem ou uma mulher sem usar a realidade da palavra. Os salmos, eles dizem algumas coisas interessantes para nós. Eles dizem quantas ações do homem, Salmo 17,4, quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então olha só que interessante. É através da palavra que esse cidadão aqui tem se guardado dos caminhos do violento. O Salmo 119,9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então veja que a palavra sempre vai estar vinculada a essa realidade. A nos manter puros, a nos purificar, a nos levar a um standard, a um padrão, a nos propor uma realidade diferente. Então olha só, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é simples: observando segundo a sua palavra. Hebreus 4,12, um versículo aí muito conhecido. Diz que a palavra de Deus é o quê? É viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra, queridos, ela nos desafia à mudança. A palavra, ela nos desafia à transformação. A palavra, ela penetra no mais profundo do nosso ser e ela nos ajuda a lidar com uma das coisas mais complicadas que nós temos, que é o nosso coração. Então a palavra tem o poder, a palavra tem a autoridade, a palavra é o instrumento de Deus para que possamos discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Da onde vêm os nossos problemas, queridos?
Jesus, quando vai, de certa maneira, falar a respeito do homem caído, ele diz, cara, que o adultério, que o roubo, que o assassinato e uma lista de outras coisas procedem da onde? Do coração. Agora, essa palavra, ela tem poder para penetrar na profundidade do nosso coração e nos ajudar a discernir, a fazer uma justa divisão. Ela nos ajuda a lidar com os pensamentos e propósitos do nosso coração. O instrumento mais preciso para essa jornada de transformação e de conformação ao Cristo é a sua palavra. É a palavra. Então não tem como querer ser mudado, transformado, querer ser uma pessoa diferente e não ter esse carinho pela Escritura. E não ter esse carinho pela palavra. É impossível, gente. Não vai acontecer. E agora você pega os nossos livros, você pega a nossa literatura, você pega o nível de Bíblia que os nossos amados crentes nos nossos dias têm hoje. E aí você vai entender por que a gente vive do jeito que vive. E aí você vai entender por que a gente está na desgraça que está, em vários aspectos. Aí você vai ver porque os falsos mestres se introduzem no nosso meio e conseguem fazer o estrago sem que ninguém os repreenda. Por quê? Porque ninguém tem conhecimento de Bíblia para repreender. O povo simplesmente recebe, aceita, sem pensar, sem discernir. Eles não se lembram das palavras do apóstolo Paulo que diz que eles precisam sempre analisar o todo. Lançar fora o que é ruim e receber aquilo que verdadeiramente é bom. E o que é bom? Aquilo que passa no crivo da Escritura. Eles não são mais como os irmãos de Bereia, né? Eles não param para analisar as Escrituras e para ver se realmente as coisas são do jeito que estão sendo expostas por esse maluco aí. E aí, queridos, a gente não vai ter uma igreja gloriosa, a gente vai ter uma igreja problemática. A Escritura diz que a igreja dos últimos dias vai ser gloriosa e não problemática. E qual é o caminho que o Senhor escolheu para gerar uma igreja gloriosa? É através, primeiramente, da sua entrega. A realidade da redenção operando de forma profunda na igreja. A obra do Cristo regenerando corações. Abrindo seus olhos. Como o Salmo 119 diz, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Pessoas regeneradas, profundamente tocadas por essa redenção que provém desse Cristo crucificado. Mas em contrapartida, caminhando na realidade da palavra, tendo os seus olhos abertos, recebendo um espírito de sabedoria e revelação que as ensina em toda a verdade de Deus, recebendo o Espírito de Deus que indica o caminho que elas precisam seguir, que traz a instrução de Deus para elas. E qual é a instrução de Deus para nós? Nós usamos muito o termo lei, na verdade, lei. Mas o que significa lei? O que significa para nós, Michael? Instrução. É instrução. Então, onde é que está a instrução? Ela está na Escritura, ela está na palavra. E qual é a promessa de Deus para nós? É que Ele nos instruiria. Que nós teríamos a unção do Santo. Que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Só que o problema é que os irmãos estão preocupados com outras coisas, né? Eles querem outras coisas. Eles querem estar vinculados a outras realidades. E aí abandonamos essa jornada de transformação e de conformação com Cristo. Aí nós nos esquecemos que o Cristo, ao mesmo tempo em que é caminho para o Pai, também é parâmetro em relação a esse caminho. Porque se estamos trilhando o caminho que é Cristo, estamos retornando ao Pai, quanto mais perto do Pai estivermos, mais parecidos com Jesus nós ficaremos. Mais parecidos com Jesus nós ficaremos. Essa é a grande questão. Então Deus, Ele não quer apenas perdoar os nossos pecados, irmãos. Nos resgatar do inferno e preparar para nós uma vida lá no céu. Né?
Ele quer nos transformar aqui, agora. Ele quer nos habilitar para vivermos com intensidade tudo aquilo que Ele tem preparado para nós na realidade do seu reino. Ele não simplesmente quer se mostrar para nós como um Salvador. Ele agora quer ser o nosso Senhor. Ele quer ser Senhor sobre a nossa vida. Ele quer ser Senhor sobre as nossas finanças. Ele quer ser Senhor sobre os nossos sonhos. Ele quer ser Senhor sobre o nosso trabalho. Ele quer ser Senhor sobre a nossa esposa. Ele quer ser Senhor sobre os nossos filhos. Ele quer ser Senhor sobre tudo. Ele quer ser Senhor sobre todos. Essa é a ideia da redenção. É nos comprar para Ele, para que possamos então ser conformados a Ele. Essa é a simples definição do que é redenção. Todos esses dias para falar isso, né? Cara enrolado, né? Então todos os quadros que a gente viu até aqui, eles foram preciosos demais para nós. Nós passamos pelo templo, né? A questão religiosa analisando a propiciação. Nós hoje vimos o mercado de escravos e aprendemos sobre a redenção. Eu sei que vocês aqui passaram pelo tribunal e perceberam algo a respeito da justificação. Passamos pelos relacionamentos e vimos a força e a intenção de Deus na nossa reconciliação. E todas essas são facetas daquilo que Cristo está fazendo na cruz. Então, você lembra quando eu comecei aqui falando que não dá para definir redenção numa coisa só. O assunto é amplo demais. Então existem várias facetas. E ainda, queridos, ainda existem muitas outras. Existem muito mais. Muito mais, entende? E a gente poderia aqui ficar bem louco, né? Nesse sentido. Mas a grande questão é que essas são umas das mais destacadas, né? E eu não sei se são as mais importantes, não sei se uma é mais importante que a outra, porque elas estão revelando uma mesma realidade, né? São formas diferentes de enxergar a mesma coisa, são perspectivas diferentes de uma mesma coisa que está sendo observada. Então o que Cristo está fazendo naquela cruz? Ele está nos comprando, para que nós possamos ser propriedade sua, para que nós possamos ser um povo adquirido, para que nós possamos ser, né, uma nação que de certa forma vá caminhar diante dele. Toda a redenção nos prepara um caminho para um lugar. E que lugar é esse? É o lugar do senhorio. Enquanto o Cristo crucificado está liberando para nós toda essa realidade redentora, a expiação, a propiciação, está aplacando a ira de Deus, está nos levando novamente para a família de Deus. Deus ali está nos adotando. Nós estamos vendo Cristo nos substituindo, estamos vendo o Pai nos reconciliando e nos colocando no lugar que tínhamos antes da realidade da queda. Nós estamos desfrutando de tudo isso, mas tudo isso tem um objetivo, que é mostrar para nós que Cristo quer ser o nosso Senhor, que Cristo quer ser o nosso dono, que Cristo literalmente quer mandar em nós, que Cristo literalmente quer dizer para nós o que nós temos que fazer, que agora já não existe mais vontade própria. Você tem livre-arbítrio? Não, você não tem livre-arbítrio. Ainda com a liberdade que Deus te deu, Ele te instruiu a orar: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não é assim? O Pai Nosso não te ensina isso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, venha o teu reino, seja feita a tua. Então, com o resquício de liberdade que te sobrou, o Pai ainda te ensina a orar. Não seja feita a minha liberdade, a minha vontade, mas seja feita a sua. É condicional, é liberdade vinculada a uma pessoa. Você tem a liberdade de obedecer. Essa é a sua liberdade. Você tem a liberdade de se submeter, calar a boca e fazer tudo aquilo que Ele está mandando você fazer. Essa é a sua liberdade. Não, mas cala a boca, se submeta e faça aquilo que Ele está mandando você fazer. Não seja um escravo rebelde. Porque você sabe o que acontece com escravos rebeldes, né? Eles são açoitados. É claro que nós levamos numa outra linguagem. O pai, né? O
papaizinho querido. Ô, papai, né? Aí você não sabe se ele tá chamando o papai ou se ele tá chamando o papai, né? Tipo, fica uma loucura. Só que aí a gente se esquece que também no pai existe disciplina. E se nós estamos sem correção, sendo, né, supostamente dizendo que somos filhos, e estamos sem correção, a Escritura diz que nós estamos nos enganando, porque na verdade nós somos bastardos. Então é complicado lidar com essas questões e situações. Ou seja, sempre nós temos apenas uma opção, que é fazer a vontade de Deus. E acabou. Então não tem mais opção para nós. Vamos orar que acabou, aqui já era. Nós somos chamados a nos submetermos, a baixar a nossa bola, dizer, cara, eu não sou nada, não sou ninguém, Ele é tudo. A glória é para Ele, tudo é para Ele. O que Ele fez foi feito para a honra e para a glória dEle. A única coisa que eu posso fazer é me alegrar em ser sua propriedade. É me alegrar pelo fato de que Ele me arrancou do império das trevas e agora me transportou para o reino da luz. É nisso que eu preciso me alegrar. É baseado nessa realidade que eu preciso então agora caminhar. Não dá para viver em outro lugar que não seja nesse lugar, que não seja na realidade, né, da obediência, na realidade da honra, né? Porque é interessante que nós obedecemos, mas eu acredito que a obediência na Escritura não é uma simples obediência, mas é uma obediência vinculada à honra, porque eu posso pedir, né? Michael, vai no mercado para mim comprar pão. E o Michael, eu não quero. Sabe, dentro dele, ele tá assim, não quero. Que coisa chata, que droga, ou coisa do janho, né? Ele fica revoltado. Mas ele vai comprar o pão. Ele obedeceu? Obedeceu. Mas ele honrou? Não honrou. Então, que tipo de obediência o Senhor requer de nós? Né? É aquela obediência que, de certa forma, está vinculada a esse constrangimento. Uma obediência que está vinculada a esse amor. Uma obediência que está vinculada a esse quebrantamento. Ao fato de que agora contemplamos aquele a quem transpassamos e nós choramos amargamente como quem chora pela perca do seu primogênito. Então, quebrantados diante da realidade da cruz, afetados profundamente pela redenção que há no Cristo crucificado, nós então nos tornamos escravos por amor. Aí o negócio fica bonito, pelo menos, né? Agora viver isso aí é outra história. Mas falar disso é gostoso, né? Meu Deus, é bonito demais. E aí nos transformamos em escravos por amor. E esse é o objetivo. O escravo da orelha furada, né? Que era um escravo por amor, né? Ele queria ficar com seu patrão, ele queria ficar com a sua família, ele queria... E aí então ele ia até o umbral da porta e recebeu uma sovela em sua orelha, e aquilo simbolizava não mais uma escravidão por obrigação, vamos dizer assim, mas uma escravidão por amor. Ele, de certa forma, a experiência que ele teve com o seu Senhor foi tão profunda e agradável, que ele percebeu que não existiria outro lugar no mundo, outro lugar no planeta onde ele pudesse viver. Aquele ali era o seu lugar. E ele então se submete e reconhece e diz, não posso ir mais para nenhum lado. Eu prefiro e preciso permanecer aqui. Eu quero ser um escravo por amor. Eu quero ser um escravo por amor. Amém? Você que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você que quer ser um escravo por amor? Você que, de certa forma, não aguenta mais essa vida, essa complicação, entende que Cristo está chamando você para uma realidade diferente. Escute as palavras de Jesus nessa noite. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu te aliviarei. Você não aguenta mais o fardo, né?
Agora eu sou evangelista, cara. Tem que. Eu vou pregar tudo isso e não vou fazer um apelo. Poxa! Aí tá me quebrando as pernas, né, Clark? Pô, como é que eu não vou fazer um apelo, mano? Depois que eu vi a história do tiozinho que chegou na igreja, não tinha ninguém. E aí ele abriu a igreja, tava chovendo, aquela coisa, não veio ninguém no culto, mas mesmo assim, ele pegou o violão, fez o louvor, levantou a oferta, né? Porque não pode faltar oferta, nos nossos cultos tem que ter. Fez a oferta, aí pregou a mensagem. Quando ele fez o apelo, se tinha alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus, você acredita que tinha um cara embaixo da escada, se escondendo da chuva, que entra na igreja e diz: eu quero entregar minha vida para Jesus. Então depois daquele dia, cara, nunca pense que depois de se pregar o evangelho, o chamado ao arrependimento não vai ser efetivo, né, cara? Nunca pense que não vai ser significativo, que não vai gerar resultados, ok? Então é isso, gente. Então a partir aí do próximo encontro a gente vai olhar aí um pouco do senhorio do Cristo ressurreto e entender a concepção de Senhor. Amém?